Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a situação, não específica lá do Rio de Janeiro, né, mas eu quero falar sobre o que o Bolsonaro comentou. Essa que é a realidade, uma situação extremamente difícil, delicada, e aí o Bolsonaro simplesmente ele reapareceu, tá? Então a gente vai falar onde é que o Bolsonaro estava, por que é que ele fez mais uma fala infeliz, essa que é a realidade, tá? E de certo modo, constrangendo as pessoas. Então eu vou mencionar sobre isso daqui. Muitíssimo obrigado pela força, pelo moral. Seja muito bem-vindo. Esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. É muito bom ter você por aqui. E como eu já disse, nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, que de certo modo acaba aí causando um constrangimento. O Bolsonaro teve um evento aí, e aí que também não dava para esperar muita coisa dele, nada diferente, né? Mas eu quero chamar uma atenção num ponto que é extremamente importante, relevante para a minha vida e para a sua vida, né? Nessa fala do Bolsonaro, não só na fala do Bolsonaro em específico, mas também na fala dos políticos de modo geral, a gente tem que prestar atenção. O Bolsonaro chamou, foi realmente cirúrgico aqui em um ponto. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, Alex. Seja muito bem-vindo. Esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E como o Bolsonaro falou, um dos personagens principais aí da política, a gente tem que pegar e falar. É claro, eu já tinha falado aqui, antes de tudo isso acontecer, desse problema gigantesco acontecer, eu tinha falado aqui sobre a atuação do Ministério Público, um vídeo que infelizmente não teve, as pessoas não prestaram muita atenção, mas no outro dia veio acontecer isso aí. Então é importante a gente estar ligado aí no mundo da política, mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre a situação, sobre a barbaridade que mais uma vez o Bolsonaro faz, E, eu vou fazer aqui o meu comentário, tá? Seja muito bem-vindo. Aproveita e deixa um like aí, se possível. Também, se não puder, não tem problema. Sinceramente, diante desse problema aqui, eu não faço questão, tá? Vamos lá. Ó, é o seguinte, O que tá dizendo aqui na matéria aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pra mim e pra você, que aí você consegue ver melhor, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. O ex-presidente, matéria da Folha de São Paulo. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, dia 6, em Belo Horizonte, que o assassinato dos 3 médicos do Rio de Janeiro, no dia anterior, faz parte de um aumento na criminalidade no país. Além disso, ele ironizou a forma física do ministro Flávio Dino, tá? Abre aspas, é do lado praticamente do condomínio onde eu tenho uma casa, no Rio de Janeiro, assim como no Brasil todo, a criminalidade vem crescendo. Porque o governo atual, que é o governo Lula, em especial, tem uma proximidade muito grande com a bandidagem, tá? Isso aqui foi fala do Bolsonaro. Ele falou isso ao desembarcar na capital mineira, onde cumpre aí uma agenda no fim de semana, tá? Procurados nesta tarde, o governo federal e o Ministério da Justiça não comentaram até a publicação dessa reportagem as declarações de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele atacou aqui o Lula, e aí você tá vendo a foto. Eu não vou comentar muito sobre esse assunto, porque eu já passei muito estresse aqui falando sobre o Ministério Público, a situação que vem acontecendo aqui no país. Então, eu não vou comentar muito em específico. Eu quero falar sobre como o político deve fazer para poder mudar a história do país, tá? Para justificar a afirmação, o ex-presidente Bolsonaro citou aí a visita que o Luiz Inácio Lula da Silva do PT fez nas favelas da capital do Rio de Janeiro durante a campanha do ano passado. Abre aspas. Desculpa, gente. Então tá aqui o Bolsonaro falando, ele ainda vai mais, O Bolsonaro disse: você pode ver, por ocasião das eleições, o único local, onde o Lula foi aplaudido foi nos presídios. Isso aqui é uma fake news dele, tá? Ele frequentou lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, completamente desprotegido. Disse o Bolsonaro, que é especialista em segurança. Ele é um dos caras mais especialistas no Brasil. Você viu aí os grandes trabalhos que ele fez durante os 28 anos recebendo dinheiro de graça do Estado. Mas vamos lá. Não há, porém, nenhuma prova da suposta relação, aqui é a Folha de São Paulo falando, em relação aos presídios. Vídeos que circulam nas redes sociais bolsonaristas com imagens de
penitenciária e Lula sendo aplaudido aí supostamente após a vitória. Então é uma mentira, né? A própria Folha já desmente aqui. E aqui tá falando sobre a campanha, né? Lá do Lula, mas aqui é essa parte aqui, ó. Bolsonaro também atacou o ministro Flávio Dino dizendo o seguinte, né? O ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, também frequentou os lugares perigosos do Rio. Realmente, ele é um homem de muita coragem pelo tamanho que tem, né? Pelo volume corporal que ele tem. Então é uma das regiões conflagradas pelo tráfico, né? Sem qualquer proteção, afirmou. Em março, o ministro Flávio Dino esteve na Maré para encontro também com representantes de movimentos sociais. Para o ex-presidente, as visitas aí aproximadamente da esquerda, claramente a proximidade da esquerda com o que tiver de errado em nosso país. É ruim porque você pode ver, é um reflexo negativo para o turismo. A gente lamenta muito o passamento aí dos 3 médicos. E aqui, né, tá aqui, eu acho que provavelmente mais uma fala aqui do Bolsonaro, tá? Então tá aqui no final, né, depois de falar tantas situações constrangedoras, no final o Bolsonaro simplesmente falou isso, que disse que, né, que lamenta muito. Mas a pergunta que fica é, será que ao invés de lamentar durante todos esses 27 anos que ele esteve aí, né, como deputado, será que não dava para fazer um projeto para mudar a história do Rio de Janeiro? Será que não dava pelo menos para poder, de certo modo, diminuir aquela situação constrangedora do Rio de Janeiro? E não só no Rio de Janeiro, o Bolsonaro ele teve a oportunidade de mudar a história do país. Ficou aí durante 4 anos e a única preocupação que ele tinha, de certo modo, era em constranger o povo brasileiro, assim como tentou constranger o Flávio Dino, de fazer piada numa situação, né, que realmente não tem graça em hipótese alguma, não só pelos médicos, é claro, né, a família da Samia lá, do Glauber, que a gente gosta muito aqui, eu sou um admirador, né, sou um grande admirador do Glauber Braga. Então, assim, não só por isso, é claro que, né, que é uma dor irreparável não só para eles, mas para todas as pessoas que têm, né, que passam pelos mesmos problemas constantemente no Brasil. Agora, a minha maneira de falar aqui é em relação ao Bolsonaro. Na minha visão, não só o Bolsonaro, mas os políticos aqui do Brasil, de modo geral, pelo menos uma grande parte deles, não fazem nada para diminuir, né, essa situação. Pelo contrário, né, mete a mão no dinheiro público, roubam de forma descarada, essa que é a realidade, e não fazem nada. E depois vão para dentro dos condomínios de luxo fechado, onde a segurança é altíssima, e deixa muitas vezes uma parte da população, de modo geral, né, ao Deus dará, né? Então é realmente complicado. Então, não só contra o Bolsonaro aqui mais falando, mas também contra uma grande parte desses políticos, em especial aqueles do kit robótica, coisa do tipo, tá? Então, assim, a minha fala agora, voltando aqui, sendo direto ao Bolsonaro, é a seguinte, né? Como é que consegue fazer uma piada diante de uma situação tão complicada como essa? Eu esqueci. Se ele fez piadas com situações de 4.000, né, vítimas por dia, lembra que ele ficava fazendo um movimento lá de respiração e tal? Pois é, ele não vai fazer diante de uma situação dessa? Agora, cabe à população brasileira, de modo geral, perceber isso. Poxa, peraí, eu tô votando em quem? Eu estou votando em um cara que tem humanidade, um ser humano, ou realmente numa pessoa sem alma, muitas vezes sem coração, né? Isso aqui é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro. O Bolsonaro deveria, ao invés de preocupar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deveria começar a analisar e começar a ver mais com carinho, com um pouco mais de atenção, a situação dos milhões de brasileiros que ele deixou mais vulnerável do que quando ele entrou. Essa que é a realidade. Jogando o pessoal na linha da miséria, da fome, de modo geral, constrangendo as pessoas e jogando o próprio brasileiro um contra o outro. Aí você fala assim, Cláudio, mas aonde você quer chegar com isso? Bem, eu quero chegar que o Bolsonaro teve a oportunidade como deputado durante 27 anos, colocou os filhos deles, e você pode ver tanto o Dudu, né, o Dudu que o pessoal fala, o Flávio Bolsonaro, o Carluxo, eles não conseguiram elaborar nenhum projeto para mudar a vida do Rio de Janeiro, e agora estão dizendo aí que são os pais, né, o pai da Bolsonaro e os filhos
estão dizendo que são os pais da moral e dos bons costumes, os especialistas em segurança. Se o Bolsonaro é tão especialista em segurança pública, em especial, se ele realmente é esse cara, por que é que ele não mudou a história do Rio de Janeiro durante 27 anos, com respeito ao Rio? Tá? Então, gente, é assim, a minha fala aqui, em especial, é sobre isso, né? Não é especificamente aqui para pegar e ficar falando, partido A, B ou C e tal, mas será que realmente, né, o Bolsonaro não se toca que existe um momento para poder fazer aquelas piadas sem graças que ele faz? Então, é isso, é realmente uma verdadeira vergonha, é essa que é a realidade. Eu fico com vergonha de ver o Bolsonaro assim, sabe? Eu acho que, talvez, por esperar mais dele, né, essa que é a realidade, você fala assim, pô, Cláudio, esperar mais o que do Bolsonaro? Mas a gente espera, né? Você espera pelo menos assim, poxa, gente, peraí, isso aqui não é um momento de fazer piada, não é um inimigo meu político, A, B ou C, né? É um ser humano, né? O Glauber lá, a família do Glauber, enfim, né? É hora da gente realmente, né, ter um pouco mais de empatia, se colocar no lugar do outro. Eu esqueci. Parece que aqui no Brasil uma parte das pessoas já estão com o coração petrificado e aí não se importam muito com isso, né? Haja vista, porque nós temos visto várias barbaridades aqui mesmo, né? Uma situação em São Paulo também que aconteceu sobre um torcedor. Até agora, ó, nada foi esclarecido e o outro querendo solicitar enviar delegado daqui de São Paulo para lá. Então, gente, ó, é realmente complicado. Eu espero que você compreenda e continue assistindo aí os canais, assistindo os vídeos até o fim, pra gente, né, conscientizar as pessoas. Porque, provavelmente, tanto eu quanto você, e é duro falar isso, né? Se a gente não votar correto, amanhã, mais cedo ou mais tarde, as vítimas aqui, muitas vezes, seremos nós, os menos favorecidos. Mas parece que aqui no Brasil, eu tô quase percebendo que parece que as pessoas não estão se preocupando com os pobres, não. Estão se preocupando com a elite. É realmente lamentável tudo isso, tá? Obrigado pela presença, obrigado por você me assistir até aqui, tá? Comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso. Acho que o Bolsonaro realmente foi infeliz mais uma vez. E, na dúvida, Bolsonaro, se você tem dúvida, olha, um assunto, né, desse nível, não comenta, né? Não comenta, tá? Gente, é isso. Abraço aí a todos vocês. Obrigado.